Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos começando agora nossa aula sobre gerenciamento de arquivos, sistemas de gerenciamento de arquivos. Essa aula especificamente, ela é ministrada em cima do Google Drive. O Google Drive é um sistema de gerenciamento de arquivos na nuvem, tá? Mas os conceitos apresentados utilizando o Google Drive, eles podem ser, em geral, aplicados a qualquer sistema de gerenciamento de arquivos. No entanto, vale ressaltar que as funcionalidades relativas a compartilhamento não estão contidas nesses sistemas de gerenciamento de arquivos do Windows, do Linux ou de qualquer outro sistema operacional que porventura você venha utilizar. Beleza, mas o que é um sistema de gerenciamento de arquivos? O que esse aplicativo, que inclusive tem também nos nossos celulares, ele nos permite fazer? Basicamente, esse sistema permite que o ambiente computacional seja observado, né, de uma maneira mais de acordo com pastas e arquivos. Existe inclusive uma metáfora, a metáfora da casa, a metáfora do guarda-roupa, que é utilizada para explicar a funcionalidade desse sistema. O que é que essa metáfora diz? Ora, como é que você arruma o seu guarda-roupa? Se o seu guarda-roupa fosse um vão, como é que você arrumaria os seus pertences, os seus arquivos, né? Então existem compartimentos no seu guarda-roupa, existem compartimentos na sua casa. Então, um sistema de gerenciamento de arquivos, ele permite que a gente compartimente o nosso computador, né, de modo que a gente possa organizar melhor aqueles arquivos. Então você deve entender como cada gaveta que você coloca uma camisa, uma blusa, um short, uma meia, essa gaveta ela pode ser vista como uma pasta dentro do computador. E esses elementos que você guarda como os arquivos dos seus diferentes tipos, tá? Então, olha só, basicamente, a pasta, o termo que a gente utiliza, na verdade, não existe uma pasta lá dentro do computador, tudo no final é 0 e 1, né? Mas a pasta é o termo que, para abstração para o ser humano, é utilizado para a gente representar um conjunto de elementos, de arquivos ou de subpastas, que a gente tem lá no nosso disco rígido, no nosso espaço de armazenamento do nosso computador. Tá? Então, dentro de cada pasta, a gente consegue armazenar, guardar arquivos de diferentes formatos ou outras pastas. Tá? E o arquivo, por sua vez, é a representação, novamente. No final das contas, são zeros e uns. Né? Existem arquivos de diferentes tipos. Por que esses tipos existem? Para indicar para a gente, ser humano, o que aquele 0 e 1 é, se é um vídeo, se é uma foto, se é um documento de texto, e para indicar também para os programas, se esses programas são capazes de abrir cada um desses arquivos. Ora, para cada tipo de arquivo, um programa diferente ele é utilizado. Né? Então, esse basicamente é um resumão do que é a pasta e arquivo. Os arquivos têm diferentes extensões, diferentes formatos. Aí eu coloquei uma tabelinha onde você pode ver quais são esses diferentes formatos. Tá? Por exemplo, JPG ou JPEG para imagens, né? XLS ou XLSX para arquivos de planilha do Excel. Esse formato é oficial para o Excel. Por que Excel, professor? Porque existe um outro formato para um outro programa ou outros programas de planilha, mas ambos compartilham suas informações, tá? Enfim, nós temos Wave para som, que não é mais muito utilizado, mas antigamente era, né? MP3 também para áudio, dentre outros formatos. Então, o que você tem que saber é: todo sistema operacional possui um gerenciador de arquivos, tem que possuir, para que o usuário possa manipular, se for um sistema operacional, obviamente, de alto nível. O Windows usa um programinha chamado Windows Explorer. Como é que você acessa o Windows Explorer? Tem aquela teclazinha da bandeirinha do Windows. Se você apertar aquela tecla, vai abrir o menu iniciar e você pode procurar ali o Windows Explorer. Existe um atalho para isso, que é apertar essa teclazinha junto com a letra E de Explorer. Ele vai abrir aí o Windows Explorer. No Linux, a depender da distribuição, você tem nomes diferentes para os gerenciadores de arquivo.
né? Eu uso aqui uma versão KDE do Ubuntu e eu estou usando o sistema de gerenciamento de arquivos chamado Dolphin, né? Mas existe o Conqueror, existe também o Nautilus, dentre outros sistemas de gerenciadores de gerenciamento de arquivo. Basicamente, esses gerenciadores de arquivo permitem que o conteúdo do computador seja apresentado para o usuário de uma maneira, perdão, de uma maneira mais simples, em formatos de arquivos e de pastas, né? Aqui nós temos a tela do Windows Explorer, né, do Windows, e aqui a tela do meu Ubuntu, nesse caso, quando eu utilizava uma versão do Ubuntu que usava o Nautilus como gerenciamento de arquivos. Então, basicamente, gerenciadores de arquivos, eles possuem uma tela dividida em duas seções. Do lado esquerdo, como vocês podem ver aqui, apresenta basicamente a identificação dos dispositivos de armazenamento do computador, seus discos, suas partições, pendrive, se tiver algum pendrive, se o computador tiver em rede, outros computadores vai apresentar aqui, né? E do lado direito, nós temos o conteúdo daquela pasta, daquele dispositivo selecionado do lado esquerdo, tá? Então, se o elemento selecionado do lado esquerdo tiver, inclusive, arquivos, esses arquivos são mostrados também aqui. E aí a gente entra no Google Drive. Beleza, o Google Drive, olha só, o Google Drive tem exatamente a mesma aparência. O lado esquerdo dos dispositivos, as pastas, né? Obviamente, como é na nuvem, não tem aí as partições, os HDs, né? E do lado direito, o conteúdo daquele que está selecionado do lado esquerdo. Então, grande parte dos conceitos que eu vou apresentar aqui, como eu disse, pode ser replicado nos outros sistemas de gerenciamento de arquivos que você, porventura, venha lidar. Beleza, mas o que é o Google Drive? O Google Drive é um serviço de armazenamento na nuvem. Bruno, o que é computação na nuvem? Que eu escuto isso direto. Olha, pensa o seguinte, não quer dizer que os dados estão na nuvem. Os dados, eles estão na internet, devidamente protegidos, se assim você o quiser, porque tem dados que você pode deixar público, né? Então, quando a gente diz que o Google Drive armazena os dados na nuvem, quer dizer que eles estão acessíveis em qualquer lugar do mundo, utilizando a internet, contanto que você entre com seu login e senha, ou se você tornou aquele arquivo público, contanto que você tem um link, tá? Quando eu digo em qualquer lugar do mundo, é porque você não precisa do seu computador para acessar esse dado, do seu celular. O Google Drive tem aplicativo no celular, eu acho que todos vocês já sabem. A gente tem a maioria que usa Android já tem aí o aplicativo do Google Drive, onde você pode acessar todos os recursos que você acessa no computador ou no notebook de outra pessoa, enfim, basta entrar no seu espaço pessoal do Google Drive. Então, o Google Drive, ele se baseia no conceito de nuvem, mas para que você tenha uma conta no Google Drive, você precisa ter uma conta no Google. Como é que eu tenho essa conta no Google? Com acesso ao e-mail do Google, o Gmail, tá? Então, se você criar a sua conta, você vai ter automaticamente, se você criar sua conta no Gmail, uma conta também no Google Drive, como também o acesso, na verdade, não é nem uma conta no Google Drive, o acesso ao Google Drive, bem como acesso a todos os outros apps do Google Apps, do Google Suite, tá? Então, os usuários do Google, usuário que não paga, né, ou que não tem nenhum vínculo com nenhuma instituição de ensino, que tenha vínculo, por sua vez, convênio com o Google, tem de cara 15 GB para você armazenar aí na nuvem, tá? Eu, particularmente, 15 GB é insuficiente. Eu pago anualmente para ter um espaço maior ao Google. Mas, por outro lado, eu também tenho direito a ter um espaço maior porque eu tenho uma conta do IFPB. E o IFPB, por sua vez, tem convênio com o Google. Então, se você é aluno do IF ou de qualquer outra instituição de ensino, eu sugiro que, se você for do IF, use seu e-mail acadêmico para acessar seu Google Drive, porque você tem muito mais do que 15 GB. Não sei agora ao certo quanto é, mas eu sei que é um espaço bem maior e que você deve utilizar, obviamente, para fins acadêmicos. Se você utiliza, é aluno de outra instituição, pesquise na sua instituição se você tem direito a um Google, uma conta do Google com mais espaço de armazenamento. Como é que eu acesso o Google Drive? Você pode acessar de várias formas, tá? Pelo aplicativo do celular, você pode fazer. Na sua própria conta do Gmail, existe um botãozinho lá em cima onde você pode escolher o app o espaço do Google Drive. Mas vamos aqui falar basicamente a forma mais conhecida, que é digitando na barra de endereço do seu browser preferido a URL drive.google.com. Quando você fizer isso, se você estiver logado, ele já vai apresentar a sua tela inicial, no caso,
da minha tela acadêmica. Veja aqui, ó, tá aqui minha fotinha com a logo do IF. Eu tenho essa tela inicial, tá? Então nessa tela inicial eu tenho primeiramente a logo do Google Drive aqui. Essa logo, se você clicar nela, ela vai levar para a página de prioridade. A página de prioridade, na verdade, essa aqui é a página inicial do Google Drive, tá? Eu cliquei aqui em meu Drive, por isso que está aparecendo essa tela aqui. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir na tela inicial, que é de fato prioridade. Nessa outra caixinha aqui, eu tenho uma pesquisa no Drive. Você pode pesquisar no seu Drive. Meu Drive, por exemplo, tem aí, olha só, 470 gigabytes utilizados. Então, tudo bastante organizado. Eu posso aqui pesquisar documentos que eu tenho interesse e ele vai me listar de uma forma, inclusive, bastante prática e rápida. Aqui eu tenho, se eu clicar aqui, acesso a configurações da conta do usuário, né? Aqui eu tenho acesso aos diferentes aplicativos do próprio Google. Então, enquanto um usuário do Gmail, do Google, eu tenho acesso a vários outros aplicativos. Olha só, Gmail, Drive, aqui se eu clicar aqui eu vou ter o mesmo acesso às configurações que eu clicar aqui. Google Documentos, que nós temos vídeo, nós temos aulas sobre esse assunto. Google Planilhas, Google Slides, né, apresentações, Google Agenda, Chat, Meet, formulários, Google Sites. Então, alguns desses aplicativos, inclusive, a gente vai ver ao longo do nosso curso. E se o vídeo ainda não estiver disponibilizado, eu peço que você espere. Caso contrário, procure aí no canal. Tá? Aqui nessa engrenagem nós temos as configurações do próprio Google Drive, onde você pode gerenciar atalhos e também ver informações relativas, por exemplo, ao armazenamento do seu Google Drive, tá? Aqui nós temos suporte, onde você pode acessar canais de acesso, de ajuda, treinamento, atualizações do Google Drive, dentre outras informações. Se você clicar aqui nesse botão novo, você vai ter acesso à possibilidade de se criar novos itens dentro do Google Drive, como uma nova pasta, fazer um upload, ou seja, subir um arquivo ou uma pasta para o seu Google Drive, bem como criar algum documento do Google Suite. Google Suite é um conjunto de aplicativos de escritório do próprio Google. Quando a gente fala aplicativo de escritório, a gente lembra do quê? Do Microsoft Office, do Word, do Excel e do PowerPoint. O Google tem as suas próprias ferramentas que concorrem com essas três ferramentas do Microsoft Office, apenas para citar três, que tem outras, obviamente, tá? Então você pode ter acesso a esses aplicativos aqui. Então aqui eu tenho a localização atual. Como eu cliquei em meu Drive, ele aparece aqui com a minha localização atual, baseado no painel da esquerda, certo? Se eu clicar aqui nessa gradezinha, ele vai mudar a visualização do conteúdo aqui à direita. Então, se eu clicar, olha só, antes estava mostrando o proprietário, uma vez que é uma ferramenta na nuvem e eu posso ter dados, arquivos, pastas compartilhados, tem que mostrar aqui quem é o proprietário, a data da última modificação e o tamanho quando é pasta. Isso é uma crítica, inclusive, minha ao próprio Google Drive. Quando é pasta, ele não mostra o tamanho da pasta, deveria mostrar, só quando é arquivo, tá? E se eu clicar aqui, ele muda a visualização sem mostrar esses detalhes, tá? Então, se eu clicar aqui nesse izinho de informação, eu consigo visualizar os detalhes da pasta ou do arquivo selecionado aqui, tá? Como quem pode acessar aquele recurso, quando foi criado, quem criou, qual o local em que ele está armazenado no seu Google Drive, se ele está dentro da pasta tal, dentro da subpasta tal, então ele mostra o caminho, dentre outras questões. Aqui do lado esquerdo, como eu já disse, eu tenho os diretórios, né, onde eu posso visualizar os diversos espaços do meu Google Drive, e quando eu abro uma pasta específica que tem subpastas, como você pode ver aqui do lado direito, ele mostra essa hierarquia de pastas, o que é bastante interessante, como também é feito no Windows Explorer, tá? E também pode ser feito em algumas distribuições do Linux. Aqui nessa parte superior da sua tela inicial, eu tenho alguns arquivos sugeridos. Normalmente são apresentados arquivos abertos com frequência e os arquivos que foram abertos recentemente, né? Então eles mostram aqui, ó, eu estava preparando essas 3 aulas, tem um arquivo aqui do Excel, do Google Planilhas de planejamento, aqui de alguns alunos e aqui um plano instrucional. E aqui eu tenho as pastas e os arquivos, caso aqui tenha algum arquivo
do conteúdo selecionado do lado esquerdo. Então agora eu vou partir para uma parte do nosso vídeo, onde eu vou explicar como você pode realizar algumas funcionalidades, operacionalizar o Google Drive, e essas operações especificamente, a sua maioria, não todas, elas estão disponíveis no seu Windows Explorer, ou no seu Nautilus, ou Dolphin, ou qualquer que seja o seu gerenciador de arquivos. Então, para a criação de pastas no Google Drive, há basicamente duas maneiras. A primeira maneira, você pode clicar no botão direito do mouse em qualquer espaço vazio do seu Google Drive, vai aparecer essa janelinha, que, se você for ver, é a mesma janelinha que aparece lá quando você clica em mais novo. Então, quando você clica em nova pasta, ele vai abrir uma nova janela, uma nova aba, perguntando qual o nome da pasta, e quando você faz isso, ele vai criar essa pasta aonde, Bruno? No local em que você está selecionado aqui do seu lado esquerdo. Então, se você clicar aqui em qualquer espaço vazio ou em novo, nova pasta, ele vai criar aqui dentro de meu Drive essa nova pasta, tá? Então, eu posso compartilhar pastas e arquivos no Google Drive. Isso é sensacional, né? Você é aluno, você quer compartilhar uma pasta com outros alunos do seu mesmo grupo de trabalho. Então, você clica com o botão direito em cima daquela pasta, clica em compartilhar, aí vai abrir essa janelinha aqui. Aí só é você colocar os e-mails das pessoas, separado por vírgula ou simplesmente por espaço, das pessoas que você quer compartilhar. E olha só que legal, você pode selecionar quem são essas pessoas, primeiramente, e depois você pode selecionar o que essas pessoas podem fazer com aquela pasta ou com aquele arquivo, porque o caminho de se compartilhar arquivo é exatamente o mesmo. Ou seja, você pode escolher, olha, Bruno tem que ser um leitor, Bruno não pode modificar. Bruno tem que ser um comentador, ou seja, além de ler, obviamente ele pode criar comentários. No Google Docs, Google Documentos, no Google Planilha e no Google Slides, você pode criar comentários naquele arquivo que está compartilhado. Ou ele pode ser editor, ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai ter todo o poder de editar esse documento, assim como eu, proprietário, no caso você dizendo, tem. Uma terceira funcionalidade aqui é a funcionalidade de notificar a pessoa que você está aqui colocando no e-mail, que ela vai receber o quê? Esse compartilhamento. E você pode colocar, inclusive, uma mensagem aqui para ela, tá? Você pode ainda, enquanto usuário que está compartilhando esse recurso, copiar o link, tá? Para a pessoa e dizer, olha, compartilhei aqui um arquivo contigo, uma pasta contigo, toma aí o link, acessa ele. Você pode fazer isso também. Esse link, inclusive, pode ser gerado de outra maneira. Caso você não queira especificar a pessoa que vai acessar, você pode clicar com o botão direito em cima do recurso, seja uma pasta, seja um arquivo, e clicar em gerar link. Quando você faz isso, da mesma maneira, você pode colocar o nome da pessoa, mas se você quiser que esse acesso seja feito de forma pública, você pode simplesmente, quando você clica aqui em gerar link, aqui tem um botãozinho que eu não coloquei, que é de copiar link. Copiou, manda para a pessoa. Aí tem três opções aqui. Restrito, isso quer dizer o quê? Que a pessoa que receber só vai conseguir acessar se ela tiver o convite. Se você colocar o endereço aqui, na hora que ela tenta acessar, você recebe um e-mail pedindo o convite. Mas se você clicar aqui, como aqui é minha conta do IFPB, se a pessoa que eu estou compartilhando for do IFPB, ela vai conseguir acessar tranquilamente. Mas se eu clicar aqui, ó, qualquer pessoa com link, é irrelevante se a pessoa é do IFPB, do e-mail do IFPB ou não. Ela vai acessar independentemente se eu autorizar ou não, porque ela já vai ter o link, tá? Alterando o nome de um arquivo ou de uma pasta. Para alterar o nome de um arquivo ou uma pasta, basta clicar com o botão direito em cima desse recurso e clicar na opção renomear, tá? E daí vai aparecer uma nova telazinha e você vai colocar o nome desse seu novo arquivo, nova pasta. Eu posso também excluir uma pasta ou um arquivo simplesmente marcando este recurso e clicando em delete, o botão delete do seu teclado. Claro, isso pode ser feito também de outra forma, clicando com o botão direito do mouse e clicando em remover, tá? Eu posso também fazer upload, ou seja, subir, mandar arquivos do meu computador ou do meu celular, tá? Utilizando para o Google Drive, tá? Então há duas maneiras de fazer isso, tá? Eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima da área vazia do Google Drive, tá? E clicar em upload de arquivos e upload de pastas. Lembre-se, quando você faz isso, aquele arquivo que você está enviando do seu computador ou do seu celular
vai para onde? Para aquela pasta que está selecionada. Quando você fizer isso, ele vai para lá. E a segunda maneira é clicando lá em novo, como eu já tinha mostrado, e clicando em upload de arquivo ou upload de pasta. Vai abrir, obviamente, a sua janela do seu computador para você escolher esse arquivo, e fazendo isso, ele sobe e ele fica na nuvem, tá? Então, uma forma de ter acessos mais rápidos a alguns recursos, a alguns itens do seu Google Drive, eu faço isso frequentemente, tá? Para aqueles itens que eu uso com frequência, é caracterizando esses recursos, esses itens como favoritos. Então essa funcionalidade é bastante útil, como eu já disse, para aqueles itens que a gente usa com certa frequência. Então, para você fazer isso, basta clicar com o botão direito em cima daquele item, tá? E clicar em adicionar com estrela. Quando você faz isso, tá? Você vai lá na seção de com estrela e todos os itens que você marcou a estrela, eles vão estar lá. Então você que tem muitos arquivos do Google Drive, fica aí a dica, fica mais fácil de você ter acesso a esses arquivos. Você pode também ter acesso aos itens, aos recursos compartilhados com você. Como é que você faz isso? Só é você clicar em compartilhados comigo e aqui vai aparecer do lado direito todos os recursos que compartilharam com você. Olha só, o nome dos recursos, ó, separados por semana passada, neste ano. Quem compartilhou comigo, a professora Bruna Alice, a professora Cíntia, o professor Tiago, enfim, e a data do compartilhamento, tá? Então, ao fazer isso, são mostrados todos os recursos. Se você clicar em cima, você vai ter acesso a esse recurso da maneira como a pessoa que compartilhou com você permitiu que você tivesse. Se você essa pessoa compartilhou para que você seja editor, você consegue editar o arquivo. Leitor, você só consegue ler, tá? Então, eu também posso fazer download dos recursos. Afinal, esses recursos estão na nuvem e eu quero baixar para o meu computador. Como é que eu faço isso? Basta clicar com o botão direito e clicar em fazer download, tá? Se você selecionar vários recursos e clicar com o botão direito em cima dele e em fazer download, o próprio Google Drive vai compactar esses recursos no arquivo zip e você vai baixar, portanto, nesse formato, tá? Para mover o item, eu posso utilizar o recurso de arrastar e soltar. Eu posso fazer isso no Google Drive, tá? Mas eu posso também clicar com o botão direito em cima do recurso, do item que eu quero mover, clica em mover para. O próprio Google Drive vai me mostrar uma tela, uma nova aba, em que eu devo escolher qual local que eu quero mover. Quando eu escolho o local, o botão de mover ele fica habilitado e, portanto, esse recurso ele é movido de um local para o outro. Isso pode ser feito também utilizando os famosos atalhos de copiar e colar, né? Ctrl C, Ctrl V. Só que ele não vai mover, ele vai copiar e colar. Se eu quiser mover, eu posso usar o atalho de recortar e colar, que é Ctrl R e Ctrl V. Tá bom, pessoal? É isso. Então, até aí a próxima aula. Tchau, tchau.